Bom, pessoal, finalmente o exercício 6, tá? O exercício 6, ele é dividido em duas partes. Na primeira parte, que é mais simples, nós temos o aglomerado de micro-organismos de formato esférico, né, como está mostrado aqui, que dentro dele existe uma taxa de reação por unidade de volume que consome o soluto oxigênio com uma reação de ordem zero, tá? Um Q zero ali, tá bom? Esse é um problema de baixo fluxo, né? De modo que não existe a parcela advectiva do fluxo aqui, existe só a parcela difusiva, tá? E a justificativa para isso é que o oxigênio ele está presente em pequenas proporções, né? E aquele composto ou aquele meio do orgânico ali dos micro-organismos é um meio denso, né? Então, quando o meio é denso, a existência de fluxos advectivos ela é um pouco mais difícil de acontecer, certo? Então, admitindo que é regime permanente, como ele fala, né? Esse problema ele fica escrito, né, regido por essa equação aqui, tá? Então, em coordenadas esféricas, né, assumindo simetria esférica, para o fluxo, né, que não tem a parcela advectiva, tem somente a parcela difusiva, vai ser menos C D1, D1E, vamos dizer assim, ou D12, né, vezes o gradiente, né, d x1 dr, certo? Tá? Mas o divergente em coordenadas esféricas, né, mas o divergente em coordenadas esféricas, ele é dado por isso aqui, né? Ele é 1 sobre R2 ddr de R2, né? Vezes o C D12 dx1 dr, né? Aí tem o menos aqui, né? Porque é o sinal de menos do N1. Mais, que é o menos com menos, né? Que zero igual a zero, certo? Tá? Aí só para limpar, organizar essa equação aqui, né? Como ele é baixo o fluxo, esse C aproximadamente constante, né? Ele vai para dentro da... peço perdão, não porque é baixo o fluxo, não, porque ele é infinitamente diluído, né? Aí o X1 soluto está presente em pequenas proporções, aí o C pode passar para cá para dentro e o nosso problema pode ser escrito em função do C1. Isso é conveniente porque ele dá como condição de contorno um C1 zero ali, ele fala que a concentração molar é conhecida, né? Então, só passando a limpa a equação, vou colocar até numa outra cor aqui, vou colocar até no azul, ela vai ficar assim, ela vai ficar 1 sobre R2 dr de R2 agora dC1 dr menos Q0 sobre D12 igual a zero, uma vez que a gente pode admitir que o D12 é constante também, né? E quem são as condições de contorno desse problema, que é o problema sem miolo, certo? Sem um miolo, desprovido de oxigênio. Eu tenho uma simetria em R igual a zero, né? Então, eu posso dizer que dC1dr em R igual a zero é igual a zero, certo? Tá? Simetria esférica ali. E eu posso dizer que o C1 em R0 é igual ao C1 zero, que ele me deu, tá? Beleza? Aí, com isso, eu acho resolvo essa equação aqui, né? Vocês conseguem resolver isso aqui facilmente, dá para integrar duas vezes, sendo que esse cara aqui é uma constante, isso aí é tranquilo, tá? Integra duas vezes, aplica as condições de contorno e resolveu o problema. Aí vai achar um perfil para o C1 de R, tá? Para essa situação que não tem miolo, beleza?
Mas agora a gente está querendo olhar para a situação que contém miolo. Na situação que contém o miolo, né, como a gente tinha falado, o aglomerado cresceu tanto que surge agora aqui dentro um núcleo, né, onde não tem oxigênio. Dentro desse núcleo azul aqui, agora não tem oxigênio, certo? Porque agora ele cresceu tanto, as bactérias que vivem aqui, os micro-organismos que vivem aqui, comeram todo o oxigênio, tá? Então, basicamente, fica aquele miolo morto ali, tá bom? E esse miolo morto, ele tem um raio que é RC. E o RC, ele é desconhecido, tá? Ele não é conhecido. Eu quero calcular esse RC, tá bom? Tá? Então, existe uma situação limite, né? Que é exatamente, ele pede ali no problema, a transição entre o problema com miolo e sem miolo, certo? Então, a transição com e sem miolo vai ocorrer quando o C1 em R igual a zero for igual a zero, certo? Tá? Porque pode ser que aqui, né, nessa condição sem o miolo, eu não estou dizendo nada, né, essa condição aqui, né, eu não estou dizendo nada a respeito da concentração molar em R igual a zero, estou dizendo da derivada, mas ele pode ter uma concentração molar finita, certo? Tá? Mas no ponto em que existe aquela transição, aí começa a existir um núcleo sem oxigênio, né, um miolo sem oxigênio, aí naquele ponto o C1 é igual a zero, certo? Tá? Ok? Então dá para descobrir a partir da solução desse problema de valor de contorno aqui, aplicando essa condição, quem aplicando essa condição de contorno, né? Quem é a condição para não haver o miolo, tá? Ok? E no problema mais geral, onde existe um miolo de RC com valor de RC finito, né? Com valor de RC finito, eu tenho que atentar para o que está acontecendo nesse ponto aqui, certo? Tá? Então eu tenho um problema que é regido pela mesma equação, eu tenho a mesma equação que é 1 sobre R2 ddr de R2 dC1 dr menos Q0 D12 igual a zero. Eu tenho a mesma equação, mas as condições de contorno são diferentes, certo? Eu tenho que C1, né? Eu tenho que C1 em RC igual a zero. Eu tenho que DC1 dr em R igual a RC também é zero, ou seja, aqui ele vai de um valor finito, né, que é o C1 zero, ele vai decaindo, as moléculas vão consumindo, e quando chega aqui, tanto a derivada é zero porque não tem mais fluxo, né, quanto o valor aqui do C é zero também, porque daqui para dentro ele é zero o tempo todo, tá? Ok? E tem a equação do C1, e essa não mudou, né? Em R0 é igual ao C1 zero, tá? Ok? Então, agora eu tenho três condições, tá? Eu tenho três condições. Na realidade, por que eu tenho três condições de contorno, né? Eu tenho três condições de contorno porque o meu RC, ele é uma incógnita, tá? Então isso eu vou deixar aberto para vocês. Então eu tenho duas condições de contorno que me permitem achar as constantes de integração dessa equação e mais uma outra condição que atua como um critério para eu determinar o RC, tá? Ok? Então eu uso duas dessas daqui, eu vou deixar vocês fazerem, eu uso duas dessas daqui para determinar as constantes de integração e depois a outra condição eu obtenho o valor do RC, tá? Então tem consideravelmente mais manipulações matemáticas aqui,
mas dá para fazer, tá bom? Então é isso, pessoal.